Passo Sorran de Terapia Holística, curso livre EAD online de Florais de Bach, segunda edição. Dando continuidade aos nossos estudos, no grupo da solidão, hoje nós vamos estudar o floral do chato, ou seja, heather, ok? Vamos lá. Caluna vulgaris, ok? É o floral para quê, gente? É o floral para aquelas pessoas carentes, para aquelas pessoas que querem e necessitam estar sempre chamando a atenção para si mesmo, para pessoas egocêntricas, egoístas e egocêntricas, que necessitam estar sempre no palco das atenções, ok? Vamos lá. Pessoas que falam o tempo todo de si e monopolizam uma conversação, transformando uma conversação que é um momento que você tem duas vias, né? Um fala, o outro escuta, o outro fala, o outro escuta e assim sucessivamente. O que a gente tem? A gente tem um monólogo. Ele não dá espaço para conversar, para que a outra pessoa participe da conversa. Ele pergunta, ele responde, ele fala rápido para não dar tempo de você participar, entrar, né, nas brechas da conversação e passar ao seu lado a sua opinião. E ele está sempre manipulando as pessoas. É o tipo de personalidade, quando tem heather negativo, que monopoliza, quer falar olhando nos olhos, puxa para puxar a sua energia, né? Ele, aqui, olha para mim, segura você, aperta você, puxa você, agarra, você fica preso nele, ele abraça você de um jeito e você fica travado e ele fica falando. Então, algumas vezes ele aumenta a voz, aumenta o tom de voz para que ele seja escutado, não só pela pessoa que está conversando com ele, mas também pelas pessoas que estão em volta, principalmente se ele percebe que alguém desviou a atenção. Heather negativo tem uma sensibilidade muito aguçada no que diz respeito à atenção das pessoas. Então ele percebe o mínimo de energia que é direcionado para ele. Então, se ele está conversando com alguém e essa pessoa está um pouco dispersa, ele pode até aumentar a voz, ele cutuca a pessoa, ele segura a pessoa, ele pega no rosto da pessoa e fala, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Ele puxa isso. E também de uma outra forma, quando ele está conversando com alguém e ele percebe no seu entorno que alguém teve o mínimo de desvio energético para prestar atenção no que ele está falando, pronto. É o suficiente para ele se sentir em cima de um palco. Então ele aumenta a voz, ele passa a olhar para as outras pessoas em volta e contando a conversa. Embora ele esteja conversando com uma pessoa, ele começa a puxar a energia de outras que estão no entorno para que ele consiga absorver o máximo de energia possível. Nós, na terapia holística, classificamos esse tipo de personalidade negativa como vampiros energéticos. Um tipo de vampiro energético, né? Que ele necessita da energia de outro para se sentir bem, para se sentir revigorado. Então ele repete histórias da sua vida, sempre suas, sempre situações boas ou ruins, ou péssimas, ou traumas. Muito bem, gente. Pessoas centradas em si, eu já falei, são os egocêntricos. Inclusive, eu vou passar um videozinho, vou colocar na plataforma um vídeo, o link de um vídeo para você complementar, para vocês assistirem uma psicóloga explicando todas as características de um egocêntrico, ok? Então são pessoas centradas em si mesmas. Elas falam sem parar, sempre mais dos seus problemas, das suas conquistas, ok? Sem escutar os outros. Não sabem ouvir. Essa é a grande dificuldade de heather e é justamente isso que faz com que as pessoas se afastem, porque as pessoas até ouvem os outros, até se
se colocariam na posição de poder ouvir. Ele é chatinho, mas deixa ele falar. Mas desde que ele também pudesse trocar essa energia, ou seja, que ele também doasse essa energia. Mas Heather não. Heather só quer falar dele e da vida dele. E repetidamente, várias vezes, ele conta a mesma piada. Aquela pessoa que conta aquela piada, eu já falei da piada, você já contou umas 10 vezes essa piada, mas ele vai e repete. E ele mesmo ri sozinho e ninguém mais ri, porque todo mundo já está assim, ó. Porque a piada já não tem mais graça e ele não consegue perceber a reação de antipatia pelo que ele está falando, a repulsão das pessoas, o menor olhar, o menor desvio de atenção para ele capta e suga. E ele suga de um jeito que ele não consegue ver, ele não se importa em ver também se a pessoa está confortável com a conversa que ele está desenvolvendo, ok? Então eles não sabem ouvir, eles querem só falar deles mesmos, de todos os seus problemas, e se tiver mais gente, ele sobe no palco, ele adora a plateia. Adora uma plateia. Então aí ele chama atenção e ele se capta essa energia das pessoas que não o conhecem suficiente, né? E vão realmente doar a energia para ele, porque são curiosas e vão prestar atenção. Então ele capta essa energia e se reabastece energeticamente. Daí é que a gente costuma chamar que Heather, quando está em desarmonia, que é a personalidade negativa, no seu polo negativo, no sentido de qualidade, né? Ele é um vampiro energético. E as pessoas instintivamente começam a não se aproximar. Até houve uma dor, na terceira a pessoa evita chamar para festa, evita chamar para qualquer tipo de evento, se vê na rua, sai. Já teve casos de situações de eu estar entrando num ônibus ou entrando, né, num local e encontrar uma pessoa Heather e eu voltar e sair, porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer as coisas que eu queria fazer, porque ele ia me segurar ali e ia ficar me agarrando. E simplesmente pessoas com impatience, como eu tenho algumas questões, né, de impastos negativos, o que acontece? Se eu não gosto que me peguem, que fiquem me cutucando, eu não gosto, me sinto mal. E aí ele fica. Se você olhar para o lado, se você atende um telefone, se você mexe numa bolsa, automaticamente ele te pega para você voltar o contato olho no olho, onde ele possa absorver a sua energia. É complicado? É complicado. Mas na terapia, o Heather, para o terapeuta floral, o Heather, ele vai de boa, mas não com essa queixa. Ele pode vir com uma outra queixa e você perceber que ele é Heather porque ele fala muito. Ele conversa muito, conversa nos seus olhos, é repetitivo, né, nas suas questões. E se você já fizer um joguinho do tipo mexer no papel, virar os olhos ou fazer alguma coisa rapidamente para você confirmar se é Heather, você vai ouvir, mas olha aqui, mas olha só, eu tô falando com você, entendeu? Ele quer puxar a energia para ele. Então, vamos lá. Então, são pessoas que odeiam a solidão. Como eles são vampiros energéticos, eles necessitam, né, da energia de outras pessoas para poder se alimentar e se abastecerem. Ele ficando sozinho, ele se sente desenergizado, ele se sente baixo energeticamente, né? Ele se sente que falta desse alimento. Então ele vai buscar isso na rua, ele vai buscar no entorno. Então eles odeiam a solidão e eles estão sempre envolvidos com os seus problemas. É uma característica de Heather. É uma pessoa que ela é incapaz, ela tem uma dificuldade, não seja uma incapacidade, mas tem uma grande dificuldade em prestar atenção no outro e ouvir o outro, ouvir o problema do outro, ouvir e ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro, dar um pouco de atenção, doar energia para o outro. Isso, Heather, é muito difícil. A pessoa de Heather, ela é uma pessoa que é muito evitada, justamente por isso. É aquela pessoa chata que te suga, né? E que você vê ele na esquina, você já volta para casa porque você fala assim, não vou nem conseguir chegar no meu destino, porque ele vai me parar no meio da rua e vai me contar tudo o que aconteceu na vida dele,
tudo que aconteceu, de bom, de ruim, os sonhos e tudo mais, e vai ficar me segurando, e eu vou querer passar, vou perder meu ônibus, vou perder tudo que eu tinha que fazer, vou ter que dar a volta por trás, pegar um outro roteiro, porque ali, se eu descer ali, fulano tá ali, ele vai me agarrar. É esse tipo de pessoa, ok, gente? É literalmente essa imagem mesmo desse slide, né? Ele puxa pela roupa, A gente tem um apresentador de TV que ele tem um aspecto header negativo. Ele já melhorou muito, tá? Melhorou muito. Além de ser Vine, né? Ele também é header e também é beach. Então são florais difíceis, né? De ter pessoas que fiquem um tempo ao seu lado, fielmente. Ele é um chefe, ele não é um líder. Então, quando ele se associa a outras personalidades negativas, florais com personalidades negativas, como Viner e Beach, que é o caso desse apresentador, embora ele tenha melhorado muito ao longo desses décadas que ele vem apresentando programas de televisão, fica difícil de você ter uma verdadeira amizade. Apesar de ter pode até ser uma pessoa de bom coração, etc. Não é que ele seja uma pessoa ruim. É que a própria característica desses florais associados é um repelente de pessoas. Então as pessoas se aproximam por interesse, não porque eu vou lá porque eu gosto muito. Não, ela vai lá porque ela quer se promover, ela quer aparecer na televisão, ela quer cantar a música dela, mas as pessoas têm uma certa repulsa da personalidade de pessoas do tipo header quando estão descontroladas, ok? Então elas grudam nessas pessoas, tornando-se inconvenientes, e os outros ficam com dificuldade de livrar-se delas. Eu tô falando disso porque uma vez eu vi um programa desse apresentador e ele literalmente abraçou uma menina, uma atriz, que eu não sei o nome dela, não lembro. Ele pegou a atriz e abraçou, mas ele não abraçou só por abraçar, ele trouxe ela pro corpo dele e travou. Pegou o microfone e ficou falando e fazendo assim. Ela não tinha, como expressão corporal, ela ficou enclausurada. E quando ela tentava responder, ele tirava o microfone dela e ele mesmo respondia. Então ele falava, tá tudo bem com você? O que você acha disso? Aí ela, eu acho porque, não sei o que, papapá. Ele tirava o microfone dela e ele entrava na conversa. Tamanho desequilíbrio de header que estava naquele momento, né? É necessário reequilibrar? Sim, tanto é que hoje em dia ele está bem diferente, ele tem ainda suas características, né? Mais para beat ultimamente, mais para crítico, né? Um crítico que critica na frente de todo mundo mesmo, mas a parte de header melhorou bastante. Eu não tenho mais visto o programa dele já faz mais de um ano, mais de 2 anos, desde que a pandemia entrou. Mas as últimas que eu reparei, que eu vi, ele tinha dado uma boa melhorada, né? Deu uma boa evoluída. Mas logo assim, na metade da carreira dele, era insuportável assistir. Porque você olhava e falava, meu Deus, essa pessoa não deixa. Como é que uma pessoa vai fazer entrevista com alguém, faz uma pergunta, e a pessoa está no meio da resposta, ele tira o microfone, tá segurando o microfone, ele puxa o microfone e ele começa a falar. E ele começa a responder e corta o assunto e vem com outro e acabou a história, a pessoa fica sem conseguir se comunicar. Header é isso, é um monólogo, não é um diálogo, né? Conversar com header em desequilíbrio é difícil. E as pessoas fazem o quê? As pessoas se afastam. Por isso que ele está no grupo da solidão. Porque é muito difícil conviver com header, ok? Então, né? Aqui está a nossa personalidade que eu estava conversando bastante sobre ela, né? Eles não gostam de ficar sozinhos, são pessoas carentes, muito carentes. Como assim a nível dessa carência? Você está numa roda de amigos, ele está junto, e cada um começa a falar de alguma coisa, ele fala, e eu? Ele está sempre puxando para ele. Se alguém dá um presente ou chega com um doce, e prova aqui para alguém do lado, ou seja, uma situação corriqueira, em que você não necessariamente tem que estar falando com ele, você está numa roda com 5 pessoas, e aí de repente você chega com um drink, uma coisa diferente, você chega para sua colega do lado e fala assim, olha, prova só que delícia, e você fala com ela, não com ele, mas porque ela está do seu lado, não é uma coisa pessoal.
ele leva pro coração. Ele leva pro coração e fala, ei, peraí, eu não vou provar não? Eu não vou provar não? Só deu pra ela? Só ela? É só ela que tem direito? Entendeu? Então é difícil conviver, porque aí você vai dar, pô, cara, peraí, eu tô com, não é pra todo mundo provar, né? Então, uma roda pra todo mundo, então fica uma situação vexatória, faz escândalo, porque gosta de aparecer, não porque ele queira de defender um ideal, aí já seria associado a outro floral, mas sim porque ele gosta de aparecer, ele adora aparecer. Então, às vezes ele grita, ele fala alto, ele chama atenção, ele bate com força numa mesa para todo mundo olhar para ele, entendeu? Ele chega e pá, bate a palma assim que as pessoas... Né? Mas é por quê? Porque aquela energia que é direcionada para ele é alimento energético para ele. Então ele faz essas coisas para ele conseguir a atenção das pessoas, ok? Então vamos lá. Outra característica, eles puxam as pessoas para eles. Então eles falam no pé do ouvido, falam perto, chegam muito próximo de você, você vai se afastando, ele tá chegando para você, né? Já falei de puxar a pessoa pela roupa, pela bolsa, pelo braço, de cutucar a pessoa, de falar tocando na pessoa o tempo inteiro, para a pessoa estar sempre conectada com ele, né? E a característica do egocentrismo, o que importa é eu falar o que eu estou vivendo. Eu não estou interessado nos seus problemas, eu não estou interessado na sua proposta, sequer estou interessado na sua opinião. Ok? Assim é Heather. Então, às vezes, você até tem um amigo Heather e você sempre ouviu ele a vida inteira. Você é o cara que, ok, vai lá, fala. Ele fala 5, 10, 15 vezes a mesma história e você escuta, que bom. Porque as frases que a gente devolve para Heather são assim. Interessante. Tá, ok. Porque você não tem como você chegar e falar, mas o que você... Não tem. Se você tentar falar, ele vai te cortar, porque é ele que tem o dono da palavra. Então as pessoas ficam com a Heather assim, legal, pega um telefone, dá licença, estão ligando pra mim, e se afasta, porque eles não conseguem ficar mais de 5 minutos do lado, porque a pessoa, ela tá ali, e a pessoa, que mesmo que não seja sensitiva, você percebe que você está sendo sugado contra a sua vontade. Isso é uma questão de invasão áurica, né? Invasão energética, campo energético. E aí você começa a se sentir mal. Pô, esse cara é chato, esse cara gruda, esse cara não deixa a gente falar, ele me deixa respirar, eu fico com falta de ar perto dele, porque ele me suga. E aí as pessoas começam a se afastar. Mas digamos que você seja amigo e que você tenha paciência com ele, e mais um dia aconteceu alguma coisa na sua vida que você gostaria de contar para alguém. E aí você pega o telefone e liga pro Heather. Aí fala, oi fulano. Ele fala, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Ela, cara, não tô legal, cara. Aconteceu umas coisas tão tristes, eu queria tanto falar com quem. Ele, menina, nem te conto. E eu? Não, você nem te conto. Aconteceu isso. Ele começa a falar tudo o que aconteceu da vida dele. Você fica, foi, e não consegue contar o seu problema para esse amigo. E aí o que você faz? Você cai na real e fala, ele não é meu amigo. Né? Ele sofre de um egocentrismo tamanho que ele sequer consegue enxergar que as pessoas também merecem a sua atenção. Que as pessoas também podem precisar de ajuda. E às vezes a ajuda não é monetária, não é nem física, basta um olho no olho, né? Basta um ouvir, tô aqui. Basta se colocar na posição daquele que sempre ficou do outro lado. Então basta um mas foi, ou seja, também deixar o outro, né, se expor, falar, botar para fora. Heather não consegue, simplesmente porque ele não consegue sair do mundo umbilical, do perímetro umbilical. E ele fica ali, e ele não consegue perceber que outras pessoas talvez também precisem se desabafar, né? Então é uma característica que é uma pessoa difícil, né? E sofre. E procura terapia, geralmente se colocando no papel de vítima, né? Ninguém gosta de mim, ninguém me dá paciência comigo, ninguém me escuta, mas depois quando você começa a escolher dados, até mesmo familiares, os colegas, ou da sociedade, que aí você começa a colher e fala, pô, mas o cara é Heather, quem vai ficar perto dele? Né? Tem que consertar, tem que melhorar esse padrão, ensiná-lo
que o mundo vai além do perímetro umbilical, né, da circunferência aqui, em volta dele, aqui, dessa região. E que o mundo tem um mundo inteiro do lado de fora que ele não só precisa absorver a energia, mas que ele também precisa doar. E que doando energia, muitas vezes a gente se absorve muito mais, a gente se alimenta muito mais de uma energia mais pura, de uma energia mais qualificada, que é a energia universal, porque quando você doa, você recebe. E não necessariamente você recebe da pessoa que está precisando de doação, você recebe do cosmos. Então ele começa a perceber durante o tratamento que ele, ao doar, ao se dar, né, ao prestar atenção nas pessoas, ao se colocar no lugar delas, a começar a desenvolver a empatia, porque Heather é floral para empatia, é floral para desenvolver a empatia, é ver a dor do outro, entender que os outros também sofrem, né, se colocar no lugar do outro e depois disso tentar resolver, ajudar de alguma forma. Então Heather, quando ele começa a trabalhar isso, ele começa a doar a sua energia, o cosmos centra, né? E começa a doar a energia para ele. E aí ele começa a ter mais equilíbrio e mais energia e fica mais feliz. Frases frequentes de um paciente Heather. Quando eu posso falar dos meus problemas, eu logo me sinto melhor. Agora essa aqui é característica. E eu, nem te conto, e eu. Né? Esse ele entra em vários aspectos. Ele entra para cortar uma conversa em que uma pessoa está falando alguma coisa ou dando uma opinião, ele vai puxa para ele a situação. Ele entra para reclamar a atenção de alguma coisa, um abraço, um beijo, um doce, um mimo, qualquer coisa que você chegue e não faça com ele, mas faça num grupo de amigos e chegue e conversa, ele vai falar, e eu? Na mesma hora, você não dá nem tempo de você se organizar, né? Quem já conhece Heather, já fala assim, já vou logo falar com fulano, porque se eu falar com alguém antes dele, ele vai ficar todo sentido, todo chororô, falando o tempo inteiro para todo mundo que eu não tô prestando atenção nele, que eu não dou mais atenção, etc. Às vezes ele é o primeiro a ser abordado, mas não por questões que você queria falar com ele, mas sim porque você quer evitar uma situação de vexatória, uma situação desagradável, desconfortável. Então fala logo com ele. Fala logo com ele primeiro, dá logo um pedaço de bolo pra ele, fala logo tudo, porque aí ele vai deixar a gente em paz. Olha a diferença entre você ser um líder e você ser um chefe, em você chamar a atenção a tal forma patológica que a pessoa te dá atenção logo para se livrar de você. E não porque ela quer te dar atenção realmente, que ela faz isso de coração. Né? Então a qualidade energética até que ele puxa a longo prazo, a médio prazo, a longo prazo, já não é uma qualidade boa, porque a pessoa já doa qualquer coisa para ele. E aí ele já recebe, qualquer migalha de energia dos outros ele vai puxar. Porém a qualidade é muito baixa. Daí a necessidade que ele fica de ficar pegando de todo mundo. Ok? Muito bem. Outra, ouçam, vou contar para vocês uma coisa horrível que está acontecendo comigo. Ou então, ouçam, vou contar para vocês uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo. Né? Vocês sabem o que aconteceu comigo hoje? Vocês sabem que eu ganhei não sei o quê? Vocês sabem que eu fui assaltada? Vocês sabem, ou seja, qualquer coisa, seja boa ou ruim, aconteceu com ele é o suficiente para ele sair contando para todos, para conseguir puxar. E o detalhe clássico, repete. Repete e repete e repete a mesma situação, ok? Eu estou tão ocupado comigo mesmo que eu não tenho tempo para os problemas dos outros. Alguns Heathers conseguem chegar nesse nível, que é um nível bom, né? Ou seja, é um nível de que ele está conseguindo entender que os outros têm problema. Porém, ele não tem condições ainda de se fixar, de se dar atenção, porque ele está tão ocupado com os problemas dele que os problemas dos outros ele não tem condição de ajudar. Mas isso, para mim, como terapeuta, é uma frase que me dá mais alegria de ouvir de Heather, porque pelo menos ele percebeu que os outros têm problema. Então isso já é um passo para frente, já é um passo dado terapêutico, é um grau mais fraco de Heather, porque os Heather clássicos mesmo, os classicões básicos, eles nem percebem que você sequer respira.
só ele é que tem todos os problemas do universo. Ele se coloca sempre como vítima, né? E não é um floral que vem sozinho, é um floral que por vibração, não seja o floral, eu falo a personalidade, né? Porque o floral Heather é muito pelo contrário, né? Ele vai puxar essa questão de empatia. Mas pessoas com essa personalidade negativa, vibratoriamente, elas absorvem, elas puxam outras características negativas de outros florais, né? Então ele fica o manipulador, que é quando ele está com tícore, né? Ou ele fica a pessoa que é carrasca, imperialista, que é com Vine, que grita, que se impõe, que quer chamar atenção, grita, ganha no berro, né? Ou ele faz chilique, e faz escândalo em todo quanto é lugar, porque ele gosta de chamar atenção, gosta de puxar energia nesse nível. Ou ele fica o crítico, aquele que conta aquelas piadas sem graça para puxar, para chamar a atenção de uma situação, começar a contar piada sobre aquela pessoa, começar a criticar, acha um defeito, começa a criticar, fazer piadinhas, e as pessoas ficam em volta ouvindo aquilo, né? Uns que gostam de olhar, outros que acham até engraçado, outros que ficam sem graça, mas tudo isso é uma energia que ele puxa. E principalmente a energia de desconforto que a outra pessoa está sentindo ao sofrer bullying, né? Então a gente tem as associações com florais, que são florais que eu costumo dizer, florais para pessoas difíceis, né? Então são algumas associações que fazem com que a personalidade da pessoa fique praticamente intragável. Então daí a necessidade de o Heather agir, né? E que é tão simples, é só começar a despertar, né? Principalmente nos chakras de relacionamento, como o plexo solar, né? Como chakra sexual, como chakra cardíaco, que tem a questão da doação de energia associada, equilibrar o chakra laríngeo, que é o chakra que vai organizar o que você entende, o que você fala, o que você também, ou seja, da comunicação. Então ele vai trabalhar nesse equilíbrio de chakras, né? E também no chakra do terceiro olho, como que ele faz isso? Ele faz desenvolvendo a intuição, a percepção. Tô sendo chato, tô sendo desconfortável, é melhor parar aqui. As pessoas não estão gostando do que eu tô falando. Eu tô vendo as caras, elas estão entediadas, elas estão fingindo que estão prestando atenção. Elas estão com um sorriso bege, aquele sorriso de paisagem. Começar a perceber o ambiente que ele em volta dele, chakra tá aqui. Então, essa reorganização, isso é trabalho de Heather, que faz com que ele se inclua no meio em que ele vive e que ele possa trocar energia, porque os chakras do nosso corpo são os centros energéticos que têm como função não só controlar as glândulas do nosso corpo e os nossos sistemas orgânicos, mas também fazer a troca entre o meio interno e o meio externo, trocar energia com o ambiente e com as situações em nossa volta. Então, cada chakra tem uma função, né, relacionada específica. No caso de Heather, o chakra que está congestionado é o chakra básico, é o chakra do eu. É o chakra que se faz você, do ego, né, do eu sou. Do eu sou no sentido, não eu sou uno com o universo, mas eu sou ego, né? Como uma pessoa separada e única e que é mais importante de tudo. Então, esse chakra ele está desequilibrado porque ele está com excesso ou estagnação energética. Os outros, que são chakras que têm a ver com o seu relacionamento com as pessoas, como o chakra laranja, o chakra amarelo, que tem a ver com as emoções, o chakra verde, que é o chakra cardíaco, que tem a ver com a doação, com o amor incondicional, com a verdade, né? O chakra laríngeo, que tem a ver com a comunicação, que comunicação é falar e ouvir. E o chakra daqui, olha, o chakra que faz o quê? Que faz você ter a intuição, a percepção, a empatia, ver além do plano físico, mas no sentido de ver, através da intuição, ter a percepção, né, do que se você está se portando direito, se você está sendo bem aceito, se você não está, se o que você está falando está sendo agradável ou não. Isso é uma percepção que a gente tem, né? É uma intuição, a gente faz uma leitura corporal das pessoas, a gente
absorve essa energia, a gente vê, opa, eu acho que eu não fui infeliz aqui nessa conotação. Você percebe, esse chakra está funcionando, né? E esse que tem a sua conexão com o Supremo, com o Universo, etc. Então, quando a gente trabalha com os florais de Bach, todos eles fazem um reequilíbrio dos chakras através das vibrações das melhores características de cada floral. E geralmente está associado aonde? Aonde tem desarmonia. Então, Heather trabalha o quê? No chakra básico, conversando com o chakra básico da seguinte forma: olha, você não é sozinho no mundo. Olha, você precisa ver o mundo em volta. Libera essa energia que está presa aqui para os outros chakras, porque eles precisam trabalhar. Senão você vai ficar só e ninguém vai... Então ele começa a trabalhar essa energia e essa energia começa a fluir e a pessoa começa a se reorganizar no mundo e no entorno que está acontecendo em volta dele. Então essa é uma das características que a gente faz, assim, essa associação de florais com os chakras, né? Porque tudo, gente, é energia, tudo vibra e tudo tem tem que ter uma fluidez, uma intercomunicação entre cada um, né? Para que o todo funcione de uma maneira melhor, correto? Então, quando a gente faz esse tipo de função, apesar de ser uma pessoa difícil, é uma pessoa que merece investir no floral. Porque a partir do momento que ele começa a perceber, ele fala, nossa, como eu era chato, gente. Meu Deus, como é que vocês me aguentavam? Caraca, gente, como é que eu falei isso? Meu Deus, como é que eu... Ele começa a perceber. E se ele não abrir brecha com culpa e outros tipos de sentimentos que vão abaixar a vibração e vão deixar outras patologias entrarem, outros florais terem que trabalhar, isso vai fluir com o quê? Com uma reeducação. E aí ele vai começar a se permitir interagir corretamente com as pessoas, ou seja, falando e ouvindo. E em alguns casos mais ouvindo que falando. Correto? Então vamos lá, gente. O aspecto negativo de Heather, eu já falei pra vocês, né? O egocentrismo. Então, uma pessoa centrada em si mesma, uma pessoa que necessita contar os seus problemas e as suas vitórias. Não só problemas, apesar de que no slide está escrito os problemas, o Heather ele conta qualquer coisa, né? Ele, inclusive, ele gosta de contar vantagem. Ele gosta muito de contar vantagem e ficar repetidamente contando aquela vantagem, ok? E o aspecto positivo? O aspecto positivo é conseguir ser compreendido pelos outros e ter a comunicação clara e profunda, ou seja, ser um bom ouvinte também. Perceber o entorno, avaliar as pessoas e, se necessário for, doar energia para elas, ao invés de sugar. Ok? Então esse floral para atenção, para empatia, é floral para cuidado com os outros e com o próprio ambiente em torno. É floral para interagir ele com o ambiente e não ele como o centro do ambiente. Ok? É um floral para autodisciplina e para altruísmo. O que é o altruísmo? É quando você se doa primeiro e depois você se cuida. O altruísmo ele pode ser muito bom ou muito ruim, depende também do nível de padrão. Se ele tiver equilibrado, algumas situações altruístas, elas são muito bem-vindas e fazem muito bem porque o universo te devolve até em dobro essa energia doada. Né? O caso, por exemplo, de um médico que está no plantão de 24 horas e chega uma paciente grave, nos 2 minutos antes dele poder sair e o outro não chegou ainda, e ele tá cansado, sim, ele tá exausto, sim, ele tá até, assim, com dor de cabeça ou com um tipo de sentimento ruim que ele também tem que trabalhar, porém, ele olha para a pessoa e fala, essa precisa mais de mim do que eu, do que eu com os meus problemas. Então, meus problemas não são tão grandes quanto os dela. E aí ele vai e faz mais 4 ou 5 horas de plantão, doando energia para uma paciente, e até sai esgotado. Porém, naquele momento em que ele colocou na balança o problema dele e o problema da paciente, ele viu que, apesar de ele estar exausto, ele é a única pessoa naquele momento que pode ajudar outra que está muito mais grave do que ele. Isso é altruísmo.
Agora, quando isso passa a ser rotina, fica patológico, porque você começa a não se respeitar, a não se amar. Aí já é um outro floral para trabalhar. Então, o altruísmo, quando bem colocado, ele é muito bem-vindo. O universo te devolve essa energia. Mas quando o universo percebe que você não é mais altruísta, e sim masoquista, aí o universo não vai mais te passar essa energia. Porque ele tá vendo, não, você não se ama, você não se gosta, existem outras pessoas que podem fazer a tarefa e você faz porque você quer sofrer. Aí já é outra história, né? Então a questão da ética, né, da consciência, da sua consciência cósmica, né, a consciência de que você tá fazendo aquilo por quê? Né? Qual o porquê? Por que você tá fazendo aquilo? Porque você quer ajudar ou porque você quer parecer que quer ajudar, né? Então, aquela ética cósmica é que é a base da reciprocidade do universo para com a gente, energeticamente, ok? Então, vamos lá. Então, gente, agora eu vou colocar para vocês aqui, são 2 vídeos interessantes sobre a questão do Heather, tá? O primeiro vídeo é um vídeo bem profissional, no tipo, porque é feito por uma psicóloga e ela explica de uma maneira bem didática bem simples como é a característica das pessoas egocêntricas. Ela é uma psicóloga mais para pediatria, porém você consegue identificar no adulto a característica de algumas crianças. Ela mostra como nasce o egocêntrico. Da onde vem o egocentrismo, quais as características infantis crescendo, né? E você pode jogar essas características para o adulto, porque ele vai se apresentar muito parecido, tá bom? E o segundo vídeo é um vídeo que faz a associação. É um vídeo do canal Porta dos Fundos, né? Até do Boechat. É um vídeo que é chamado O Chato, né? E aí a palavra é sumido. E nessa questão você tem 2 florais aí de pessoas difíceis associados. Tem o Heather, que é o floral de que ele tá querendo a atenção e prende a pessoa na rua e não deixa a pessoa sair, ele fica cutucando, e associado o Beach. O Beach é o floral onde que ele vai soltando piadas e cutucando e criticando através do cinismo da seguinte forma: eu sei que você tá fugindo de mim, mas eu não quero saber se eu sou chato. Eu quero a sua atenção e eu vou te caçar aonde você estiver. Então, para vocês perceberem como é complicado quando pessoas que têm a característica negativa de florais, que tem uma vibração semelhante, que é o floral que te afasta das pessoas, como o Heather, junto com o Beach, por exemplo, fica difícil você lidar com essa pessoa. Essa pessoa fica praticamente afastada do convite. As pessoas olham, sai de perto, né? Então é bom para uma maneira engraçada, né? Meio que dentro da dramaturgia, porém mostra a associação de 2 florais interessantes ali, o Beach e o Heather, ok? E agora já vamos passar para o nosso caso clínico. Assim que vocês verem esses 2 vídeos, a gente vai para o nosso caso clínico, ok? Vamos lá. Muito bem, agora que você assistiu os 2 vídeos complementares, vamos dar continuidade aos nossos estudos e finalizar com o nosso caso clínico. Então, quais são as afirmações positivas que nós, como terapeutas, vamos colocar no nosso bloco de recomendações terapêuticas para dar o start no subconsciente dessa pessoa e trabalhar com programação neurolinguística essa possibilidade dele poder se abrir, ok? Então, na bibliografia, né, a gente encontra algumas frases que eu copiei e coloquei no slide para vocês verem. Porém, algumas, eu, terapeuta Ângela, com 20 anos, 20 e poucos anos de estrada, nunca utilizei e não utilizaria pela minha forma de avaliar. Não estou dizendo que esteja completamente errado. Se estivesse errado, eu não estaria na bibliografia. Mas, assim, eu não me adaptei com essas frases, não bateu aqui. Entendeu? A primeira frase é: estou tranquilo dentro de mim mesmo. Apesar de trazer tranquilidade, que é uma coisa que Heather não tem, ele é muito intranquilo, porque ele está sempre necessitando de se reabastecer energeticamente, e ficar sozinho para ele é uma tortura. Dentro de mim mesmo é uma coisa que eu não trabalharia com Heather, porque ele já é muito introspectivo.
apesar dele não ser fechado, ele está sempre focado nele mesmo. E a atenção que eu queria que fosse feita era para o exterior e não para o interior, ok? Eu esqueço da autopreocupação no cuidado com os outros. Nossa, esse é ótimo, né? O que ele faz com que trabalhe o quê? Trabalha o altruísmo, aquela energia, né? Aquela postura psicológica e de comportamental que onde você bota na balança o meu problema, o problema dele, o dele é mais sério que o meu, então apesar de eu estar com um problema, é melhor eu ajudar esse cara aqui, porque ele está muito pior do que eu. Então isso é altruísmo, correto? Então desenvolver o altruísmo é interessante para Heather, porque justamente são essas deficiências que ele tem, né? Eu me sinto quieta internamente e capaz de escutar verdadeiramente os outros. Sim, uma frase bem interessante, porém um pouco longa, né? Mas uma frase que trabalha a questão de ouvir. Eu gosto muito de eu sou um bom ouvinte. Uma frase curta, quando a gente vê que é aquela pessoa que não permite troca, só quer puxar para ele a energia, ele não doa, ele não ouve, logo ele não se conecta com o problema do outro. Se ele não consegue ouvi-lo, ele não vai entendê-lo, se ele não entende, ele não se conecta. Então ele só quer ser ouvido para poder puxar a atenção. Então quando você fala eu sou um bom ouvinte, né? Eu sou um bom ouvinte. Então trabalha com ele essa questão de doar e receber a energia. Eu gosto muito dessa frase, é uma frase que eu costumo dar direto para a Heather. Eu sou um bom ouvinte. Eu percebo a necessidade de atenção do próximo. Porque às vezes ele não percebe, né? Ele não consegue ver. Ele está tão focado em si mesmo que ele não consegue perceber o próximo, né? Então são frases que a gente vai trabalhar e você pode elaborar outras frases, mas são frases que você tem que elaborar no sentido assim, elas devem ser curtas e elas devem desenvolver a capacidade dele de perceber a necessidade do próximo. Então, eu percebo a necessidade do outro. Eu sou um bom ouvinte. Eu escuto os problemas dos próximos ou do outro, né? Eu dou da mesma forma que recebo. Então, pequenas frases, mas frases que tenham essa questão de troca energética, de que ele perceba de que não adianta ele só puxar, ele tem que liberar também, né? E aí a gente vai passar agora para o nosso caso clínico, né? Onde a gente tem um homem de 30 anos que era um advogado, né? O advogado ele já tem uma profissão bem Heather, né? É uma profissão onde ele precisa, principalmente quando ele está no desenvolver num julgamento, no júri, diante de um júri, se posicionando ali num julgamento, né? Ele precisa da atenção do juiz, ele precisa da atenção e fazer literalmente captar a energia dos jurados e fazê-los entrar no seu mecanismo de raciocínio e que eles aceitem a forma com que ele está raciocinando. Então ele precisa literalmente manipular ou ser bem eloquente na apresentação da sua proposta. Então é um header, correto? Mas não é um header negativo, é uma profissão que precisa da atenção do juiz, do promotor e dos jurados e também do público. Então ele precisa se expor, ok? Muito bem. Só que o que acontece? Quando ele vem desequilibrado, no caso desse paciente, ele vem de uma forma peculiar, né? Então vamos lá. Quando encontrava alguém, né, não importava quem, ele começava a falar dos seus problemas, das suas dúvidas, dos seus projetos, das suas causas jurídicas, tanto as que ele ganhou ou aquelas que ele se achou injustiçado por perder, né? No primeiro encontro, as pessoas até que gostavam. Por quê? Porque ele era eloquente, ele era
falante, tinha o dom da palavra, cativante, esperto, falador, aberto, né? Mas a partir de um segundo, um terceiro encontro, as pessoas começavam a perceber a repetição, né? E começaram a se cansar e começavam a se distanciar da pessoa. E aí ele acabava ficando sozinho e isolado, né? Principalmente socialmente. E profissionalmente também. Muito bem, ele tinha dúvidas se ele era um chato. Isso já é um bom sinal, né? Que ele começa a perceber o externo. E ele fala, por essas pessoas estão me evitando por quê? Será que eu sou chato? Será que eu estou incomodando? Isso já é bom. Então não é um header grave, né? É um header, mas ele é um header que ainda tem uma percepção externa. O que é um bom sinal para nós terapeutas. Ok? Então ele demonstrava também uma outra característica, que é uma autoestima diminuída. E aí já é um outro floral que a gente vai trabalhar, que é o Lars, né? E durante a sessão, a primeira sessão, ele falou o tempo todo e não deixou espaço para uma intervenção que não fosse a sua, né? Então, as pequenas intervenções que um terapeuta faz, ele não deixou espaço, ele já entrava. O terapeuta percebeu lá o header e só foi dando corda, né? Muito bem, foi prescrito o header, né, e Lars para baixa autoestima desse paciente. E nos primeiros dias, ele começou a diminuir essa sua compulsão por falar. E, na realidade, a compulsão não é por falar, a compulsão é por conectar as pessoas ao que ele está falando, é puxar a energia mesmo das pessoas, ok? Com o tempo foi passando e as pessoas começaram a perceber que ele estava mudando, que ele estava progredindo. E aí passaram a desfrutar da sua companhia, né? E depois de 3 meses ele teve alta do tratamento. Então o que é isso? É um header que não era um header muito pesado, né? Associado a baixa autoestima, porque ele não tinha percepção, então ele começou a ficar se sentindo mal. Entrou com esses 2 florais, subiu a vibração, ele começou a perceber, o terapeuta, é claro, deu os conselhos, ele começou a ouvir o terapeuta, trabalhou as frases, começou a perceber que ele precisava doar e receber, e ele precisava saber o momento de parar de chamar atenção para ele mesmo, para os problemas e conquistas dele, e aí ele voltou para o seu centro, ou seja, desobstruiu a energia lá do chakra básico do eu, né? A energia ascendeu e fluiu. E aí, ao ascender e fluir e fazer o seu movimento, porque a energia tem que estar em constante movimento, todos os outros chakras, com suas questões psicológicas, começaram a funcionar e ele começou a se organizar socialmente. E aí ele voltou ao seu estado de equilíbrio. Ok, gente? E com isso, gente, a gente finalizou o grupo da solidão, ok? Agora, a gente vai entrar num próximo grupo, na próxima aula, que é o grupo da hipersensibilidade às influências externas, ok? Fique com a gente, muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.